lá que vai ser uma imagem boa para explicar. Então, olha só. Primeiro a gente localiza, né, o eixo, que seria aqui a articulação do cotovelo. Vamos analisar essas três situações. Então, aqui é a articulação do cotovelo, que é o eixo, e a articulação do cotovelo, que é o eixo. Nessas três situações aqui, a gente vai ter ação da força-peso em momentos diferentes. Então, aqui você vai ter a força-peso agindo. Tá? Passou um pouquinho, ele tinha que passar bem no centro ali. Aqui, você vai ter a força-peso agindo. E aqui você vai ter a força-peso agindo. Então, aqui você vai ter as projeções dessa força-peso. Eu disse para vocês que o braço de resistência é a distância perpendicular do eixo até a aplicação da força-peso. Então, nesse momento aqui, você vai ter esse BR, braço de resistência. Aqui, você vai ter esse BR, braço de resistência. E aqui, você vai ter esse BR. Então, se a gente pegar a análise desses três momentos aqui, a gente vê que o maior braço de resistência é nessa situação aqui, quando o braço, né, quando o antebraço estiver paralelo ao solo. Então, a gente tem visto que é uma regra, né? Sempre que você estiver usando pesos livres, sempre que o seu membro, o seu segmento estiver paralelo ao solo, geralmente vai ser o maior braço de momento, maior braço de resistência, porque vai ter ação também da força da gravidade. Então, nesse caso aqui, tá, do segundo exemplo, é o maior braço de resistência, ou seja, o ponto de maior dificuldade do exercício é nessa situação aqui. A partir do momento que você começa a fazer a fase concêntrica, você passa desses 90 graus, esse torque vai diminuindo, e quando você começa a retornar também abaixo dos 90 graus, esse torque ele também vai diminuindo. Então, o maior torque é quando você tem um ângulo aqui de 90 graus, que seria nessa situação. O torque zero seria nesse momento aqui, por exemplo, quando o peso, a força-peso estivesse alinhada com o eixo. Tá? É como se ele estivesse segurando o peso nesse momento aqui. Tá? Então, quando ele estivesse com o seu antebraço alinhado com o braço, essa força-peso ela estaria sendo projetada para cá, e nesse momento você teria um torque zero, você apenas estaria sustentando aquela resistência. A partir do momento que você começa a fazer a fase concêntrica do movimento, ou seja, você começa a subir, você começa a aumentar o BR, tá? Então aqui a gente tem o exemplo de um BR menor. Quando chega a 90 graus, você tem um BR maior, que vai ser o maior braço de momento desse exercício. E a partir do momento que você passa dos 90 graus, que seria nessa situação aqui, você continua fazendo a fase concêntrica, o BR ele vai diminuindo. Então o BR ele diminui acima de 90 graus e o BR também diminui abaixo de 90 graus. Então, tanto a continuação da fase concêntrica, o BR vai diminuir, e na fase excêntrica o BR também diminui. Então, o ponto de maior torque, o ponto de maior dificuldade desse exercício é quando você tiver um ângulo de 90 graus entre o seu braço e o antebraço. Ponto aqui também de maior ação da força da gravidade nesse momento aqui. Beleza? Então, aqui para o rosca bíceps, o ponto de maior dificuldade vai ser no ângulo de 90 graus. Você vai ter o maior braço de momento, maior braço de resistência nesse exercício.